Oi gente, meu nome é Janaína Eduíges. Eu resolvi criar este canal literário chamado História na Literatura para conversar um pouquinho sobre livros, especialmente aqueles que trazem um pano de fundo, um contexto histórico. Literatura é uma das minhas paixões e história é a área onde eu fiz a minha graduação. Então, neste primeiro vídeo aqui do canal, eu queria trazer uma indicação que é uma leitura fascinante que eu fiz esse ano. É o livro Senhora Einstein, da escritora Marie Benedict. Este livro vai contar a trajetória da Mileva Maric, que foi a primeira esposa do Albert Einstein. E, de certa forma, este livro representa todas as mulheres letradas, inteligentes, que ao longo da história precisaram abrir mão das suas aspirações, dos seus sonhos, para lidar com os interesses dos seus maridos. A Mileva nasceu em 1875 e desde criança ela foi estimulada por seus pais a estudar. Ela era uma aluna brilhante, especialmente em matemática. E mais tarde ela vai conhecer o Albert Einstein na Escola Politécnica de Zurique. A Mileva vai ser a única mulher naquela turma. E ela se destaca, muitas vezes, tendo notas mais altas que os outros alunos. Então aí ela inicia um relacionamento com o Albert Einstein. Neste livro, a Mileva é a protagonista. Mas aqui a gente vai conhecer um pouquinho do lado mais sombrio e egoísta do Albert. A gente sabe que não existe um maniqueísmo, ninguém é totalmente bom ou totalmente mal. Então o Albert é um gênio da humanidade, todos nós já conhecemos as suas proezas, toda a contribuição dele para a ciência, mas aqui a gente conhece um pouco desse lado mais egoísta com relação a Mileva. Em nenhum momento ele estimulava as aspirações científicas da esposa. Pelo contrário, ele podava. Suspeita-se que a Mileva contribuiu em várias pesquisas, artigos, teorias, só que ela não teve o seu nome creditado. Inclusive eles trocavam cartas onde falavam no plural mesmo, nossos trabalhos, nossos artigos. Um dos filhos deles tem a memória de ver os pais trabalhando juntos na mesa da cozinha, mas a Mileva, ela é esquecida, ela é renegada como contribuidora para essas questões da ciência, nas pesquisas. Tem um outro episódio da vida do casal em que o Albert Einstein a deixou totalmente sozinha. Eles tiveram uma filha antes do casamento e isso era algo muito mal visto na época. Então a Mileva teve que abandonar momentaneamente os estudos, ir para a casa dos pais e lidar com toda a questão da gravidez sozinha. O Albert nem ao menos foi ver a criança, ele não viu a criança, porque inclusive a história da primeira filha deles é um mistério, assim. Não se sabe ao certo o que aconteceu com ela, se ela morreu ainda criança de escarlatina ou se ela foi entregue à adoção. Não tem registros desta filha que eles tiveram. A Mileva, depois de ter criança, alguns meses depois, ela volta para ficar com Albert Einstein e a história da criança some dos registros. E além disso, também teve vários outros episódios, mas um marcante é quando o casamento dos dois já está assim quase desandando mesmo, e ele faz como se fosse um contrato que ela teria que cumprir várias obrigações domésticas para ele, falar com ele apenas quando ele ordenasse, para a gente poder ver um pouquinho de como era o tratamento dele com ela mais no final do casamento. Eu vou ler um trechinho aqui do livro que exemplifica bastante. Que era assim: era um contrato para o meu comportamento. Quanto mais leio a sequência de barbaridades, linha por linha, mais fico indignada. O acordo enumerava as tarefas domésticas que eu deveria executar para Albert: lavar as roupas dele, preparar as refeições que deveriam ser servidas no quarto dele, cuidar das roupas da cama e do escritório dele, e quanto a essa tarefa havia uma ressalva: sem nunca tocar na escrivaninha. Mais inacreditável ainda era a lista de exigências que eu deveria obedecer para me relacionar pessoalmente com ele.
No contrato, Albert exigia que eu renunciasse a todo tipo de interação com ele em casa. Era ele quem determinaria onde e quando eu deveria falar e que tipos de declarações eu poderia fazer a ele na frente das crianças. E, de modo particular, ele ordenava que eu renunciasse a todo tipo de intimidade física com ele. Só para vocês verem um pouquinho desse contrato que ele queria obrigar a Mileva a cumprir. A gente sabe que a nossa sociedade apagou ao longo dos séculos a história de muitas mulheres letradas, assim como a Mileva, que tinha um conhecimento gigantesco de física, matemática, tinha aspirações acadêmicas, amava os estudos, mas precisou deixar de lado todos os seus sonhos para seguir apenas o papel de mãe e de esposa. Mas livros como este são importantes para resgatar a trajetória dessas mulheres, porque a gente precisa lutar para que as mulheres nunca percam seus direitos, para que elas tenham as mesmas oportunidades que os homens e que elas possam seguir o caminho, a trajetória que elas considerem melhor para si mesmas. Esta foi a primeira dica literária aqui do canal Senhora Einstein, um livro excelente. Inclusive, este exemplar eu peguei emprestado aqui na Biblioteca Pública da minha cidade, Belo Horizonte. Se você gosta desse tipo de conteúdo, especialmente a literatura que traz este contexto, esse pano de fundo histórico, considere se inscrever aqui no canal e também deixe o seu like. Tchau!